Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Cirrus Talk, um podcast feito para empreendedores. Eu sou Cristiano Freitas, sócio e fundador da Cirrus Contabilidade e agora host desse podcast. E hoje, galera, a gente vai falar de um tema super importante e relevante, que é formação e jornada empreendedora. E nada melhor do que trazer um cara que já fez isso para mais de 1000 startups. Hoje o meu convidado especial, Leandro Piazza, ele está há 3 anos entre os melhores mentores do Brasil pelo Startup Awards. Ou seja, a gente não tá de brincadeira. Leandro, bem-vindo. Que pressão, hein, cara? Você viu, cara? Que pressão. E agora? Vamos, né? Vamos nessa. Desenrolar. É quando você deixa o convidado assim, ó, não vamos subir a régua não, vamos começar tranquilo. Vamos leve, mas vamos tomar um café aqui para cafeína bater e a gente pra subir. Cima. Muito bom. Cara, eu primeiro, obrigado aí pela disponibilidade, é sempre um prazer, a gente começa a trocar ideia e vai e volta, fazemos negócios, falamos assim, sempre é um privilégio trocar uma ideia contigo e nada melhor do que compartilhar esses papos, né? Então, legal. A ideia aqui do podcast, eu falo podcast para empreendedores, porque o objetivo aqui é, para quem já empreende ou para quem tem a intenção, o que eu preciso ter, né? Boa, o que eu preciso me informar de quem eu sigo, negócios. Cara, quero abrir a mente dos empreendedores. Boa. E nada melhor do que um cara que pega um founder e transforma ele num super founder ali. Esse é o objetivo. Para dar uma pimentada aí no nosso papo. Acho que, para quem não te conhece, fala um pouquinho da jornada, né, ali do Leandro, né, de gestor, né, educacional, a empreendedor da 49 Educação. Conta um pouquinho aí para a galera te conhecer. Legal, Cris. Obrigado por estar aqui. Eu até pensei, será que eu vou responder pergunta ou faço uma consultoria de graça aqui, Pode né? fazer as duas vezes, não tem problema. Eu vou inverter. Cara, não, mas bem legal, importante estar aqui, importante ajudar quem quer empreender. E, você é referência aí nesse ecossistema, não só pela B Startups, mas todo o bom trabalho que você faz com as startups. E é isso que a gente tenta fazer. Eu, Leandro, na física, eu sou um apaixonado por educação, um apaixonado por tecnologia. E, cara, de verdade, eu sou apaixonado por modelo disruptivo. Eu comecei a minha carreira num trainee, numa empresa tradicional. Já tinha que botar terno e gravata. Eu sou de Floripa, cara. Cara, aí é pra judiar, hein? Pra quem conhece Floripa, entende bem o que a gente tá falando, né? E, cara, eu nunca entendi muito esse mundo corporativo engravatado. Então, durante a minha jornada profissional, em algum momento eu decidi que eu faria o que eu amo, que é dar aula. Eu me tornei professor universitário. Legal. Pouco tempo depois, o reitor me chamou para assumir uma cadeira no time de reitoria e eu virei diretor comercial de universidade. E aí, cara, aquela pegada assim que contradizia o mundo corporativo e aprendendo a vender educação, a gente teve bastante sucesso assim na gestão comercial da maior universidade privada lá de Santa Catarina. Cara, eu entendi, se eu já gosto de quebrar regras, se eu gosto de inovar e hoje eu sei vender educação, então vou procurar aí um modelo disruptivo de educação. E aí faz a virada do Leandro, que é gestor educacional, para o Leandro, que é empreendedor hoje, um empreendedor que ajuda empreendedores nesse desafio de começar uma startup como um founder e se tornar um super founder. Um cara que pode estar na primeira startup dele, mas ele já começa a ter visão, ele já começa a ter ferramentas dos second founders. Legal. Os caras que já conhecem atalhos. Então, o que a gente faz é pegar o cara que está no comecinho e fazer ele ter o cinto do Batman ali, 1001 ferramentas para ele empreender e ir mais longe. Legal, legal. E, cara, no final você já era empreendedor, né? Só que você empreendia... Né? Intraempreendia. É isso. Cara, eu sempre... Assim, eu nunca... Eu fiz trainee, me tornei executivo muito cedo, então comecei a usar... Hoje eu estou sem barba, mas eu comecei a usar barba, bigode, artifício para parecer um cara mais sênior, porque o mundo corporativo... Te levava ali, né? E como é que eu extravasava assim, o meu descontentamento com o teatro corporativo? Eu sempre tive um negócio paralelo. Então, cara, eu já construí, eu já vendi carro, eu já criei portal, eu já criei um Facebook para jogador de futebol, que pegou funding, pegou bastante funding. Maneiro. Então, cara, a gente já tentou muitas vezes empreender, só que me faltava o quê? Ferramenta mesmo, mentoria de qualidade. Me faltava um second founder, alguém que já fez a jornada, que me explicasse assim, cara, o caminho de startupar é esse, existe um roadmap. Legal. E lá na cadeira de gestor educacional,
cara, eu olhava para a universidade e falava, cara, a gente está ensinando as mesmas coisas que o meu avô aprendeu. A referência de gestão ainda é o Taylor, ainda é o Fayol. Você ainda vê o Charlie Chaplin lá falando de tempos e movimentos e o Henry Ford. Hoje, cara, 2022, é isso que a maioria das universidades pós-graduação de gestão entrega isso. E eu falei, cara, tem que pegar o conhecimento de quem startupou, condensar em bons frameworks e entregar isso para o mercado. Aí sim o Brasil vai crescer em empreendedorismo. Não, cara, e é uma visão assim, né, de empreendedora que é foda, né? Porque o que a gente sempre critica de educação, e aí é uma crítica no sentido de evolução mesmo, né? Porque acho que todas as áreas, né? A minha área também, assim, quando eu voltei para a faculdade esses dias, né? A pedido de um antigo coordenador, ele falou, Cris, vem cá dar uma palestra, estamos com um centro de inovação e tal. Eu falei, claro, professor, você quer que eu fale sobre o quê? Começa explicando o que é startup, né? Aí eu falei, beleza, vamos da base. É isso aí. E aí, pô, fui olhar a grade, cara, é exatamente o que você falou, assim, existem princípios que eles são milenares e beleza, Sim. mas existe o contexto, né? Sim. E aí o que você estava falando assim, cara, teve gente que fez negócio acontecer. Então, olha os últimos 10 anos, quais eram a transformação, né? A gente tem pesquisa assim, as maiores empresas do mundo são empresas de base tecnológica. Claro, e como que eu estou estudando ainda a indústria antiga? Exatamente, cara. E assim, né? Teve esse hype assim, de startupar, dos modelos repetíveis e escaláveis, mas eu realmente acredito que as referências de gestão que a gente ainda usa o Toyota, cara, Steve Blank, Reid Hoffman, o Blitzscaling, o Aaron Ross, da Receita Previsível, esses caras que vieram para o mundo da inovação de startups, eu tenho certeza que eles vão ser as referências metodológicas para todo tipo de indústria no futuro. Por quê? Porque você vê as corporates, você vê quem faz negócio tradicional, cada vez mais com a corda no pescoço e precisando inovar. Então, nem todo negócio vai ser repetível e escalável. Nem todo negócio vai ser de base tecnológica. Agora, as boas práticas de gestão de uma startup, a velocidade, o Lean, cara, ele vai dominar. Ele é muito aplicado. É igual esqueci o nome do autor, do Lean Startup. O Lean... Enfim. Mas ele pegou a metodologia, né? Quando ele fala sobre Lean... Não, o Steve Blank que falou do Lean, acho que não. Pesquisa aí, Douglas, pra gente aí, Douglas. Salva a gente, aí, né? Salva aí. Brincadeira, o professor sem cola aqui, o professor colando. Bora. Mas quando ele fala sobre Lean... Só deixa eu fazer um... Pode ir. Leonardo Burtê, meu sócio, CTO, professor, pode puxar minha orelha, porque o Léo é o cara da metodologia. Ele não erra o nome de um cara, assim. Então eu vou ficar de castigo... Ainda bem que o acordo de acionistas foi bem orientado, exato, porque senão, pra gente não senão ter a problema, gente não tem problema. Né? O que a gente não gosta é de sociedade se dissolvendo, né? Então a gente resolve antes mesmo. É isso aí. Mas quando você fala desse princípio de linha, eu acredito muito nisso também. Porque, por exemplo, quando eu me encantei pelo mundo de tecnologia, eu fiz uma trajetória do que era possível, assim, né? Eu gostei de tech, trabalhei com contabilidade. Às vezes eu conto essa história, então se você já está ouvindo, eu falei em algum momento que é importante, só para dar contexto, né? Boa. Mas aí cara, a tecnologia não era acesso que a gente tinha hoje, né? Sim. E aí eu fui para o caminho de contabilidade, fui me formando ali como profissional, como empreendedor, e depois eu voltei, e é onde eu fundei a Cirrus olhando para o mercado ali de tech. Legal. E uma das coisas que eu mais me encantei, cara, acompanhando empresas de tecnologia desde 2008, 2009, é literalmente gestão. Porque quando você entende que as metodologias ágeis elas podem ser aplicadas a qualquer negócio, claro. Não é uma questão de tipo, vou escalar de 100 para 1.000, para 10.000 novos clientes. Às vezes você pode aplicar isso numa consultoria, num comércio, em qualquer lugar. E quando você entende isso, você fica chato, né? Não sei como acontece. Eu e minha mulher, às vezes a gente fala assim, pô, Deise, a gente está aqui num restaurante, aí eu fico pensando sobre o princípio, a experiência do cliente, o que é, como atende, como avalia, porque cara, você anda com isso, né? E uma dica prática, assim, qualquer tipo de negócio, por mais tradicional que seja, testa MVP. E o que é MVP na minha escola de formação, né? MVP, o mínimo produto viável, eu entendo que é um teste de demanda. Uhum. Então, assim, cara, você vai abrir uma loja física, em vez de você escolher o ponto, em vez de você gastar com reformar a loja, faz a vitrine, bota um telefone lá, vê se as pessoas vão parar na frente da tua vitrine. Cara, se você não gera demanda naquele ponto físico, não adianta ficar melhorando o que tem no cabide dentro da loja. É engraçado, assim, a indústria da construção civil mostra bem isso.
qualquer pessoa fala... Imagina o seguinte, você tem um terreno e você vai construir um prédio. O que você faria? Você construiria o prédio, botaria a maçaneta, o mogno, o mármore, deixaria bonitinho e aí começaria a vender? Ou você faria uma maquete e venderia na planta? Sim, primeiro. Todo mundo... maquete e planta. Todo mundo vai falar, é óbvio que você vai vender a maquete na planta para a receita entrar e depois você executar. Startup é a mesma coisa. Você faz um MVP, você testa a demanda. Pô, será que as pessoas vão comprar essa caneca aqui? Ó? Bonita a caneca, inclusive. É aqui. isso. Será que as pessoas vão comprar essa caneca? Cara, você tem que criar uma página, você tem que tentar atrair demanda para a tua página. E se as pessoas tiverem clique, se as pessoas navegarem, se as pessoas curtirem a tua página e tiver um tráfego ali digital, você pode começar a entregar produto. O que eu vejo acontecer? As pessoas, muita gente, ou de tecnologia ou de negócio tradicional, primeiro constrói, primeiro builda, primeiro gasta dinheiro, gasta saúde emocional, gasta energia para depois tentar buscar cliente. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Sim. Então, cara, para qualquer tipo de negócio, você vai construir uma padaria, bota o letreiro lá, faz uns pãozinhos em casa. Se você faz um Instagram bacana, se tracionou e tem alguém comprando teu pão, cara, aí você compra o forno de X mil reais ali para assar pão mais rápido. Mas enquanto você não tracionou os primeiros 100 clientes, cara, no forno da tua casa, não gasta com equipamento. Não. E essa é uma quebra de paradigma entre a corporação, que tem que fazer tudo muito bem feito, produto acabado para depois ir ao mercado. Empreendedorismo não é produto acabado. Empreendedorismo é capacidade de gerar demanda. Então, seja negócio tradicional, seja negócio digital, garante demanda primeiro e depois você começa a confeccionar o produto. Não, e é incrível o que você falou, Leandro, porque, gente, isso é um processo muito simples de você pensar numa cabeça de discover, né? Então, você não vai... Eu trabalhei muito tempo próximo à universidade, né? E ali na Unicamp, né? A gente é de Campinas e tal, e eu sempre ajudei muito empreendedor. E eu entendo o efeito positivo de você ter incubadoras, aceleradoras dentro de universidade, que você casa o ecossistema, integra como um todo. Só que qual que é o maior desafio lá? Para quem gere ou para quem está dentro da academia, é ter essa percepção de valor. Claro. A maioria assim, das empresas que eu via, eles investiam muito tempo construindo coisas que eles achavam, né? Tipo, porra, isso é legal, isso vai dar certo, mas nunca ouviu o lado do cliente. O que você falou do ponto, por exemplo, do shopping ou qualquer lugar, é isso, cara. Vê se alguém vai se interessar. Isso. E aí, ao invés de você gastar e avançar ali como um todo. Então, essa visão, e empreendedor, você está ouvindo esse podcast ou nos assistindo sem um papel e caneta, né, Léo? Vai lá e pega porque você tem que anotar. Boa. Porque isso vai dar muita diferença entre o resultado e a velocidade, né? Isso aí. Que a gente fala, o ciclo de aprendizagem ele é curto. Isso. E quando é curto, é que, cara, você bate, você testa, você volta, você experimenta, você a gente esqueceu o nome do autor, mas o Lean é justamente isso. Você constrói algo simples, você bota no mercado, você testa, você mede a aprendizagem e aí você rebuilda. É um ciclo contínuo. Então, não adianta produto acabado. E o segundo erro primeiro é começar por produto. É isso. E o outro não está vendendo, o que você faz? Você melhora o produto. Você acredita que botando mais roupa lá na tua prateleira, alguém vai entrar... Você cria carinho, né? Exatamente. Acho que faltou, vamos trocar a identidade. E, cara, pode ser que não, né? Vamos ajustar ali. Mas é um exemplo interessante de você olhar, e é um mindset, né, para mim. O empreendedor, ele tem que ser guiado por esses princípios, né? Isso. E aí de sucesso e tal. Mas me fala uma coisa, Lê. Da onde saiu essa, né? Como que a gente fala aqui sobre criação toda vez que eu falo com você, dá para perceber que você respira isso, tanto levar para Founders quanto na própria 49, né? E aí como que foi essa mudança, né? Conta aí, eu sei que você passou um tempo, você estudou, como que foi essa experiência sua? Então, eu estava lá na universidade, a gente chegou em 400 milhões de receita bruta, eu entrei na gestão comercial com 330 milhões de receita bruta, a gente cresceu pra caramba, criando máquina de venda, e dentro da universidade o reitor falou, vamos vender mais. Eu falei, cara, não tem produto. E, porra, não tem produto, então que tipo de produto tem? Lembrando, né, eu tô lá em Santa Catarina, a universidade é a maior lá de Santa Catarina, a maior privada, um ecossistema de startups enorme, um monte de garoto dentro da universidade, de garotas dentro da universidade, querendo começar, participando de Startup Weekend, querendo começar negócios digitais e modelos repetíveis e escaláveis.
Cara, a gente tem que ter uma universidade de startup. Vai pro MEC lá. Cara, um transatlântico não faz curva, um jet ski faz. Mas a universidade me deu uma oportunidade muito legal. Eu comecei a trocar uns e-mails com um cara que é referência, sigam, Brett Waters, é o The Silicon Valley Guy, que é um cara que já fez 3 exits lá no Vale do Silício. Esse cara hoje naturalmente está aposentado e ele dá aula de empreendedorismo, um monte de aula pro bônus, e ele tem uma cadeira em Stanford que é o Accelerate Your Startup Idea. Legal. Eu tinha uma ideia, uma universidade de startups, mais nada, eu tinha uma ideia que era uma universidade de startups. Cara, comecei a trocar, e aí ajudou o @Unisul, lá, que era o arroba da universidade. Eu consegui, cara, ficar 6 meses em Stanford, me preparando e estudando os frameworks que fazem... como que os second founders, como é que a gente pega a cabeça de quem é founder de sucesso e a gente produtiza em ferramentas simples. Legal. E aí a gente trouxe, lá eu criei 12 frameworks, a gente hoje condensou em 8 frameworks em 2 meses de aceleração, que eu consigo pegar uma idea ou uma startup que está em product market fit, mas não está com growth rate, não está com uma máquina de... A startup não está crescendo 15%, 20% ao mês. Não é startup. Deixar bem claro. Legal, você tem tecnologia, mas você não está crescendo, você não tem growth rate, você não está crescendo 15%, 20% ao mês, não é startup. Então, como é que a gente pega um monte de gente no Brasil que quer começar uma startup ou tem um negócio digital e não está fazendo tracionar, aplica esses frameworks e cria máquina e faz o cara crescer. Legal. Aprendi isso em Stanford. Pô, muito legal, assim, sofri, cara. Você ficou 6 meses lá, é isso? 6 meses sofrendo, cara, sofrendo. Aí, primeiro, agradecer ao Léo de novo, porque, assim, falei, cara, você é o melhor aluno dessa... Não tem como, né, cara? Um monte de japa, um monte de cara, porra, coreano. Você é o mais esforçado cara, aqui, né? Os afegão, cara, eu estudava com afegão. Eu nunca cheguei a conhecer alguém do Afeganistão, uns devs sinistro. Cara, russo. Engraçado, né, cara? A gente não tem muito contato com a cultura desses caras. Primeiro dia eu até, porra, russo, afegão, nem conheço a cultura desses caras. Até um preconceito tolo que eu tinha, assim, por não conhecer o dia a dia. Pô, os caras, bicho, eu só ouvia assim, ó, tac, 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 tac. Os cara, como é que o cara consegue digitar tão rápido? Eu pensava. E aí o que eu fazia? Eu terminava as aulas, copiava tudo no celular, dava um jeito de hackear a aula, mandava pro Léo e falava, começa a fazer a tarefa agora. O Léo, a gente não tinha cor de acionista, não tinha nada, mas o Léo já ia prototipando os frameworks, já ia fazendo as tarefas, ia construindo. Então, na verdade, realmente, com o fuso horário, a gente trabalhava 24/7. Legal. Eu lá em Stanford e o Léo me dando o background aqui. Ele era o nosso backlog todo, era o Léo aqui. Cara, a gente foi bem, teve a final lá dos programas, né? Eu lembro os pitches que eu tive que dar lá. E a gente ficou entre os 5 finalistas. E lembrando que a gente, tá fazendo educação, que não é 100% tech. Nós somos tech enables. A gente usa o nosso aplicativo de educação empreendedora, o nosso algoritmo para encontrar super founder. Mas, de fato, cara, o nosso negócio não traciona. Cara, tinha cara de crawler, de RPA, tinha uns caras altamente escaláveis que estão super bem, inclusive, hoje. Legal. E a gente conseguiu ser competitivo pelo esforço. Então, volto de Stanford e aí no dia 26 de novembro de 2019, eu e o Léo, a gente abre o CNPJ da 49 Educação, 2020 acelerador. Cara, de lá para cá, mais de 1.000 empreendedores. Que legal. E, bastante case de sucesso aí no portfólio. Cara, você está falando de 2 anos e meio, né? Vai fazer 3 anos agora, assim. Cara, muito legal. E eu ia te provocar e você acabou falando assim, né? Pô, como assim, né? Você pega o framework, né, de founder que tiveram sucesso, que realizaram. Cara, é muito maneiro. E isso é uma coisa que todo mundo aqui pode replicar, né? Claro. Às vezes são princípios. Você falou de mindset, né? Por exemplo, de oportunidades e etc. E o que a gente fala assim, ó, eu sempre falo para os empreendedores é assim, cara, oportunidade, ela não se cria, ela se percebe. Perfeito. Então, se você está atento se você está observando, Perfeito. Você está aprendendo. E aí você está percebendo, entendi, é esse o movimento. E é um pouco da sacada ali que vocês tiveram e enfim, cara, parabéns pelos números, né? Porque vocês são investidos, falando um pouco da 49, então, você tem investimento ou não? Então, olha só, a gente escolheu uma tese bootstrap e a gente dobra todo ano. Então, foi bem legal, assim, primeiro ano de operação, tinha
Um KPI, uma meta. Bater 1 milhão de faturamento. Legal. Batemos o 1 milhão. Passamos um pouquinho. Segundo princípio, hein, galera? Foca nisso. Foi lá, bateu o primeiro 1 milhão. Lá no Vale do Silício, só interrompendo, assim, fazendo um paralelo, diz que assim, o que eu aprendi em Stanford? Você tem que fazer o primeiro 1 milhão, para depois eu vou fazer triple, double, double, double. Ou seja, você faz 1 milhão, você triplica, depois você triplica de novo, depois você dobra, dobra, dobra. Quem faz isso na arrancada, nesse estágio inicial, lá nas métricas do Vale do Silício, todos viram unicórnios. Legal. Então eu falei, Léo, se a gente vai virar unicórnio, cara... Não sei. Mas assim, a gente vai fazer o primeiro 1 milhão. E aí a gente viu que fazer triple estava difícil, então a gente escolheu o double, double desde o começo. A gente fez 1 milhão no primeiro ano, 2 milhões no segundo, e a gente vai bater 3 milhões agora no terceiro ano de operação. Legal. A gente vem dobrando, é bem legal. Se a gente pegar um growth compound, assim, o crescimento composto, a gente está crescendo 50% ao ano. Legal. Não é métrica das startups que passam por nós. As startups que passam por nós, elas fazem muitas vezes 100% ou mais ao ano. Legal. Mas no nosso modelo de negócio... É bastante? É bem legal. Para a educação é bem legal. E aí que a gente gera caixa. Esse gerar caixa, ele financia o nosso crescimento. Então a gente optou por ser bootstrap porque a gente tem uma tese muito bem desenhada onde, primeiro, a gente tinha que ter uma fonte principal de geração de lead. A gente já tem. Segundo, a gente tinha que fazer caixa com a 49 Educação. A gente conseguiu fazer. Agora, no terceiro ano, o desafio é como é que a gente pega essa base, que já são mais de 1.300 empreendedores que passaram lá, e faz LTV e faz referral. Como é que esses caras nos indicam para novos empreendedores e como é que a gente tem novos produtos de altíssima qualidade. Que, beleza, eu garanto os meus frameworks. Se você não fez 49, eu garanto que os meus frameworks mudam a tua vida. Então, para eu ter LTV, eu preciso ter um puta de um produto. Que o cara fale, porra, passei para um produto premium e agora eu continuo tendo produtos premiums na jornada. Isso tudo dá para fazer com o caixa que a gente tem. Talvez a captação venha, e eu vou pedir consultoria para ele aqui, fala em off aqui. Mas, cara, provavelmente a gente vai fazer uma captação para a gente conseguir ter grana em caixa e fazer investimento direto nos nossos founders. Legal. A gente tem founders que com 50, 100, 150 mil reais, 200, junto com a nossa metodologia, que é use of proceeds muito claro, você saber onde você aplica o dinheiro. Que, cara, não é sobre captar o dinheiro. É sobre saber onde aplicar o dinheiro que você capta. Eu vou dar dica aqui, vou repetir. Não é a quantidade de dinheiro que você capta. É o plano de aplicação desse recurso muito bem definido. E como a gente é bom nisso, cara, a gente provavelmente vai, em algum momento, captar grana no mercado para a gente conseguir fazer o plano de aplicação de recursos com esses caras e a gente buildar esses caras junto com a gente. Legal. Por enquanto é bootstrap e tá crescendo. Não, mas é uma visão... Eu estava até contando um pouco antes aqui, estava mentorando, né? Uma empreendedora ontem, estava fazendo um pitch e falando um pouquinho sobre isso. E ela tem um negócio que é complexo, que é o B2C, né? Então, a entrega, na real, é um B2B e B2C. Legal. E aí, só para explicar aqui, já é complexo. Então, Sim. Das métricas e etc. E, cara, ela estava com um produto legal, só que o que eu falei assim, anotem isso, é que você falou, cara, eu tinha uma métrica clara. Isso. Queria bater 1 milhão. Isso. E aí eu fui provocando, o que você vai fazer? Pô, eu tenho, sei lá, 40 parceiros, eu quero aumentar até 500 parceiros. Boa. E aí tinha um gradativo. Boa. E eu falei, tá claro. Então ela está querendo aumentar parceiros porque as métricas estão legais. E aí no meio da apresentação ela falou assim, eu vou aproveitar aqui no meio do caminho e vou validar, por exemplo, e-commerce, né? Ou vou validar e etc. Daí eu falei assim, putz... Para que adjacência, né? Se não bateu o primeiro KPI. Cara, foca naquele. E aí depois, obviamente, é o papel de mentorar e falar sobre... Ela falou, entendi, compreendi. E é uma das coisas que, às vezes, os founders, oportunidade tem, né? Porque se o cara é empreendedor, ele vai perceber essas oportunidades conforme está desenvolvendo. Mas você ter disciplina, que é o que você falou, né? Assim, cara, o nosso esforço garantiu que a gente ficava entre os 5. Isso. Mas provavelmente era. Cara, você estava aqui, você tinha disciplina, você gravava, mandava pro Léo, o Léo fazia o trabalho dele e assim sucessivamente. Então, muita gente fala, cara, não é uma questão de sorte, né? Não é... Cara, e vamos lá, assim, e eu acredito que é muito framework. Vamos pegar o caso dessa... Só uma dúvida completando. Quando você fala de... Você falou que tem 8 frameworks que você tem? Isso, 8 frameworks. Então, cara, basicamente a gente vai lá... eu vou perder a audiência. Agora a audiência vai toda embora. Validação. Ninguém gosta de validar, Cris.
Impressionante, cara. Não, né? Você fala validação, o cara fala... né? Cara, eu já validei. Você tá me ouvindo aí, você vai falar, eu já validei. O Steve Blank diz, que é o pai das startups, ele fala o seguinte, cara, que você precisa de... Você tem, no mínimo, lá para chegar em Product Market Fit, 6 mil e tantas validações. Porque você tem que validar qual é o melhor canal, qual é a taxa de growth rate do teu negócio, qual é o melhor modal de venda, você tem que validar quais são os calls to action na tua página. Cara, é uma infinidade de coisas. É mais ou menos como se você tivesse que validar se você sai de casa todo dia de camiseta preta, azul, coisa e tal. Você fala assim, eu já validei, eu vou de camiseta. Mas, cara, a perfeição, o unicórnio, o cara que vai fazer triple, double, double, double. Imagina assim, cara, você tá mirando na lua. Você não escolher a cor de camiseta certa, cara, hoje não vai mudar nada que você vai chegar na lua. Mas é por meio centímetro, é meio milímetro que faz você errar o alvo de longa distância. Sim. Então, o que a gente traz é essa mentalidade. Pegando o exemplo dessa menina aí, que eu gostei, nos procura essa menina aí. Mas vamos lá. Literalmente, eu peguei assim, cara, vou te indicar para a informação ali. Boa, vamos lá. Leandro, vocês não fazem triple, a 49 dobra. Por quê? Porque a gente acredita num framework que é um ICP. Então, a gente sabe claramente quem é o nosso cliente. A gente tem um ICP, uma persona. A gente sabe quem é o nosso target, o nosso público-alvo. A gente tem uma região geográfica de atuação. Então, em Santa Catarina, se você é de Santa Catarina, você conhece a 49. Provavelmente, se não é de Santa Catarina, pode ter ouvido falar, mas a gente embandeirou hoje, nós somos referências em educação empreendedora, em começo de startup, em first stage, em Santa Catarina. Um produto. Lembra que eu estou falando agora que a gente está escolhendo o segundo produto. Então, um ICP, uma região geográfica, um produto, um melhor canal de atração e um único modal de vendas. Okay. Startup é repetir e escalar. Startup é repetição e escala. Enquanto eu não souber quem é o meu melhor ICP, qual é a melhor praça para eu começar, o melhor limite geográfico para eu começar, o meu produto premium, o meu produto que repete escala, o meu melhor canal de atração e o meu modal de venda, lá no futuro vai impactar o crescimento do teu negócio. E aí, Cris, por que bootstrap? Cara, se eu estou validando isso tudo, naturalmente uma hora eu vou precisar de adjacência. Com isso tudo bem validado e gerando caixa, eu vou captar dinheiro para conseguir desenvolver a adjacência da 49. Aí faz sentido, porque daí eu faço uma composição de receitas, que eu crio uma máquina que repete escala e a gente vira referência. Então eu sei que é difícil, eu sei que o empreendedor quer botar um monte de coisa na prateleira e sair vendendo um monte de solução tecnológica, mistura serviço com MRR, um monte de coisa. Sei bem na hora de ver métrica. Mas, cara, a disciplina nesse frame, um cliente ideal, uma região geográfica para começar, um único produto, um canal de atração e um modal de venda, startups que setam isso no começo e têm disciplina nisso, fazem o triple, double, double, double no Vale do Silício. Isso tudo é metodologia de Stanford, não é o Leandro que está inventando. E aí, aí você consegue ter um negócio de sucesso. Vai ser um unicórnio? Sei lá, mas vai ser um baita exit, vai ser um baita M&A lá na frente, ou vai ser uma empresa que um dia vai rodar redonda com os SLAs, os processos bem definidos. É importante também a gente se divertir na história de empreender, dá olheira, cai cabelo, faz parte, mas é importante a gente sentir que ano a ano o seu negócio está indo para frente. E seguir framework no início da jornada, cara, é como se você entrasse num plano de perspectiva de futuro onde a sua startup vai rolar muito melhor. Sim. Melhor. E é interessante, você estava falando, eu estava pensando aqui, cara, dos últimos exits, né, que tiveram, a semelhança entre o foco aqui de disciplina, esse frame de crescimento, versus as oportunidades que a galera teve. Porque é muito isso, assim, se está claro para mim canal, se está claro para mim o ICP, se a localização que eu tô, você obviamente constrói a sua tese, seja para crescer e no meio do caminho a convergência de quem é um cara interessado nisso. Isso, exatamente. Então você simplifica. E cara, tem uma coisa que me intriga, né, que a gente sempre fala, você atua exatamente onde investidores anjos ou grupos de venture capital não querem estar, que é da ideia para a construção. Isso. Por quê, né? Então, cara, porque assim, vamos lá, assim, né?
as startups falam, eu já tenho Product Market Fit, eu estou crescendo. Cara, você está crescendo no mínimo 15% ao mês, então você não tem Product Market Fit. Vamos lá, tem o sonho empreendedor, tem a paixão. E tem um ativo que ele vai ter liquidez um dia, tem um ativo que ele é sexy para a indústria de Venture Capital. Esse ativo para ter funding, para um dia ser consolidado, para você estar entre a preferência dos CVCs, dos VCs, dos investidores anjos, você tem que ter essa máquina de venda azeitada e você tem que estar crescendo 15%. Como a maioria das startups do Brasil não faz isso, eles não são a primeira opção de cheque. Tem gente até que capta, coisa e tal, mas não é o... Não é a decisão 1 ali, né? Cara, daí vamos lá, se a gente vai para investidores VC, para Canary, para Monax, para Kazek, como a gente tem investida pela Invisto, pela Domo, para um monte de casa de investimento que a régua é lá em cima, a gente precisa ajudar esses caras a chegarem lá. Então, como é que eu faço o empreendedor que é bom, que tem paixão, ter um ativo que é bom pra caramba para a indústria de fundraising, para a indústria de venture capital? E aí todo mundo fala, Leandro, então você atua no first stage. Não, first stage é o cara que tem um PPT, até o cara que pega um check seed. Tá errado essa nomenclatura. Eu atuo no first stage. O que é o first stage? Até o cara criar máquina, até o cara criar product market fit, ele ter growth rate, ele crescer todo mês, eu ajudo esse cara com um monte de framework. Então, o cara pode estar super early lá, super first, que ele pode estar no PPT, o cara pode estar no MVP, ou ele pode ter cliente pra caramba, mas não tá crescendo com máquina de venda 10, 15, 20% ao mês. Legal. Para todos esses caras, em diferentes níveis, em diferentes aplicabilidades da nossa metodologia, eu tenho um programa. Programa para quem está no PPT, programa para quem tem MVP, programa para quem tem as primeiras vendas e programa para quem não chegou em growth de verdade, que é crescer. Eu ia perguntar aí, você consegue trazer um cara, por exemplo, que até captou um investimento um anjo, mas não está em growth? E aí você acelera esse cara de novo. Esse cara captou investimento e parou de crescer. Cara, imagina você tem uma Ferrari, tá lindo, você foi lá, encheu o combustível da Ferrari, andou 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro, fundiu o motor. Você precisa de um mecânico, cara. Precisa. Eu tenho uma Ferrari. Assim, não dá de ser empreendedor que tira foto no Instagram, que bota CEO no LinkedIn e a Ferrari tá com motor. Tá engasopado. Cara, não dá, brother, não dá. Então o que a gente faz é o seguinte, cara, a gente bota a Ferrari para andar no ritmo de Ferrari. A gente tem framework para todo mundo. Parou de ter growth rate, cara, a gente entende que esse cara tá mais difícil o exit desse cara. Então, sim, por um lado a gente está em educação, né? Pegando esses primeiros estágios, porque de fato o first stage termina quando o cara tá rampando e o cara decolou. Vamos lá, pensa assim, tem um foguete na base de lançamento. Legal. Captou dinheiro de investidor anjo. Captou dinheiro para dar um gás no motor e não tirar a base de lançamento, você está parado, saindo foguinho do foguete, queimando combustível e você não está subindo. A gente entende que a grana de investimento é para o foguete estar subindo, cara. Não é foguete na base ali. E aí o que é muito importante assim, nesse first stage? Os ajustes, os frameworks que vão garantir que esse cara vai tracionar. Interessante. Porque você estava falando, tem uma investida. Vou te mandar lá, né? Manda. Porque o que acontece, isso para muitos empreendedores, vou nem falar simplicidade de entender, né? De aplicar validação, isso, né? Tem um grande amigo meu, o Negre, né? O Gui Negre, ele tem uma empresa chamada Tração Online. Legal, né? Legal demais. E aí eu falei, Gui, mas o que você faz? Né? Falei, conta mais sobre tal. E, cara, ele ajuda os caras na validação. É isso. E é exatamente essa de tese, assim, cara, não, você tem que validar, você tem que validar. E é o que você falou, geralmente a galera fala, mas é isso? Porra, é isso, é o simples muito bem feito. Porque o que dá problema no motor da Ferrari lá, cara, você é um piloto bom, você tem um carro bom, você tem um engine lá, um motor bom, é porque você não validou um canal, cara. É porque você não validou uma proposta de valor. Você não validou o teu playbook de venda. Você não validou os SLAs entre o teu marketing, vendas e o teu CS. Você não sabe qual é a métrica do teu funil, quantos leads você gera, desses leads quantos são MQLs, desses MQLs quantos os teus pré-vendedores conseguem abrir, qual é a taxa de rebate lá do teu negócio, se no teu website o cara enche o carrinho e não passa o cartão, como é que você recupera carrinho, tudo isso tem que ser validado. E é uma coisa que você fala, eu falo isso assim, não é reinventar a roda, mas você aplica método, né?
E aí, com o método, e fazendo isso de uma forma repetida, você, obviamente, você vai caminhar, né? Você vai ali. Isso. Então, né, de novo, empreendedores, né, que estão ouvindo isso aí, cara, a gente está tendo uma aula aqui, né, de conteúdo sobre essa base. E aí o que eu ia falar dessa investida foi exatamente isso, assim. Deu um tiro de crescimento, pô, validei, então bora, né? Foi lá, pegou a grana, sentou o dedo, né? Aí para de crescer 10, 15. E aí você vai vendo o crescimento net já não vai. E aí você vê que o cara, pô, ele não validou. É isso aí, é isso aí. E aí daí você estava falando, eu falei, na hora, eu falei, Manda. Ganhou um cliente aí agora ali. Manda aí. E claro, assim, né, Cris? Não, é o Leandro, o Léo. Não, a gente não faz a mágica. É o Brett Waters, é o Chris Ye, é o Aaron Ross. Mas você fez uma curadoria e colocou dentro de um processo e frames. Cara, segue isso. E deixa eu falar, assim, super importante de curadoria, porque é o seguinte, a gente tem um algoritmo, o cara que entra na 49, ele imputa bastante dado no nosso app. E a gente tem um algoritmo que, com precisão, diz a fase que ele está. Legal. Qual é o problema de você ir para YouTube, de você ler livro, que é super válido, tá? Super válido, sim. Acho que hoje tem muito conteúdo, você tem que estar ligado em tudo. Mas eu brinco assim, cara, conteúdo de startup é um quebra-cabeça com as peças viradas toda para cima. O que a gente faz? E aí o algoritmo que posiciona onde ele está e a gente entende os gargalos de crescimento, eu pego as peças viradas para cima e a gente ajuda o empreendedor a encaixar as peças. E isso é muito importante. E como que a gente consegue isso? Identificando o gargalo claro. Porque, cara, eu preciso do Brett para me dizer qual é o gargalo da 49. Eu preciso do Amuri, eu preciso do Chris para me dizer qual é o gargalo da 49. Agora a gente vai investir em startup. Beleza, a gente tem uma ideia, mas pô, tem um monte de coisa que tem que ser validada, tem um monte de modal, tem demanda jurídica, tem demanda contábil, tem demanda de ser sexy para os investidores, tem demanda de não diluir cap table demais, tem demanda de ser deal flow para quem vai fazer as segundas rodadas. Eu preciso de gente, porque eu estou no dia a dia da operação, que é nem um avestruz, né? Baixo a cabeça aqui e tenho que bater 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Essa é a minha North Star Metric. É ir dobrando cada ano. Todo empreendedor de qualquer tipo de segmento, a mesma coisa. Então, ter framework, metodologia desses caras, que são as grandes referências, e aplicados com o que é palatável para o teu momento. Porque, o Chris Ye lá do Blitzscaling, que é sócio do Reid Hoffman, o Reid foi PayPal, depois fez o LinkedIn, vendeu 27 bilhões do LinkedIn. Fez algumas coisinhas aí, né? Fez algumas coisas. Beleza, então, vou fazer Blitzscaling. Cara, não é assim. 49, Blitzscaling na 49 não serve. Leandro, dá para ir global? Acho que dá para 49 ir global, que é uma das premissas do Blitzscaling. Mas a gente vai chegar lá usando outras metodologias. Então, isso é bem importante, assim. Não, legal. Cara, e é legal ouvir isso, né, desse encaixe, porque, por exemplo, você citou um ponto que é delicado, assim, né? A gente tem muito conteúdo de acesso hoje. E, às vezes, o founder, por perfil, né, de mapeamento, ele quase sempre é um cara muito executor, né? Então, ele está aqui no evento do RD Summit ou qualquer evento que está rolando, ele olha aquilo e fala, isso é interessante, deixa eu aplicar. Isso. Só que a pergunta, eu sempre falo assim para os founders, assim, cara, mas isso é aplicado para o seu momento, para a sua fase, para o seu estágio, para a sua persona? E aí, isso que você faz... uma vez você me comentou que dentro do processo você tem uma metodologia, né? Que você ajuda a identificar e tracionar o perfil do founder. Isso é baseado um pouco, obviamente, né? Não sei se é segredo industrial, não é nisso, mas baseado nesse comportamento no atingimento de metas ou algumas etapas, você consegue tracionar um pouco esse perfil do cara também, né? Isso. Quando o cara entra no nosso aplicativo, a gente tem uma fase inicial. Camada 1 do aplicativo é um diagnóstico, uma anamnese. Legal. Então, assim, o cara vai imputar dados de hard skills dele e do time dele, dados de soft skills, que é qual é o tamanho do caldo que ele aguenta, dados sobre o negócio, qual é o segmento que ele atua, qual é o número de colaboradores, e unit economics chaves da startup. O growth rate, o MRR, coisa e tal. O nosso algoritmo pega isso e pega muito característica do founder, entende as hard skills e soft skills, e a gente tem um score para cada startup. Legal. Então é isso que faz com que a gente consiga... Porque olha só, eu fui no RD, um baita do evento. Eu vi um conteúdo bem legal e eu vou aplicar. Legal, só que de novo, as premissas para aplicar essa metodologia, elas estão validadas? Ok.
eu vou criar uma máquina de outbound agora. Eu só faço inside, eu faço inbound, eu vou para outbound, porque eu peguei o Theo Orospo, que é o cara de outbound. É isso, eu quero para mim. Eu quero, vou botar Exact, vou pegar uma consultoria com o Theo. Cara, vai crescer em um momento que o Theo é fera e vai te ajudar. Só que é o seguinte, cara, você está fazendo isso e você não validou exatamente quem é o teu ICP. Cara, você vai gastar um dinheiro dando tiro para tudo que é lado. Ah, Leandro, eu já validei o meu ICP. Beleza, a gente tem um teste que vem lá de Stanford, que é o teste de latência. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Startup resolve um problema. Sim. Este problema tem um dono, que é uma pessoa física ou jurídica. Se é B2C, é uma pessoa que tem esse problema. Se é B2B, é uma empresa que tem esse problema. Você vai chegar para as empresas ou para as pessoas, você vai chegar para o teu cliente, para o teu ICP e vai perguntar, de 0 a 10, qual a tua prioridade de resolver esse problema? Menor é o score, você precisa de um funil de marketing e venda mais longo. Porque se não é uma prioridade de investimento dele, você vai vender, mas você vai precisar de um funil de educação, de convencimento, de criar desejo. O cara tem uma latência altíssima, ele fala, cara, isso é prioridade. E eu vejo muita startup que tem um negócio com latência alta que o cara quer comprar e cria e vai na RD, que é bem legal, e vai em um monte de evento que é bem legal, e pega um framework de um cara que faz educação, faz nutrição, faz lead generation, faz lead score. Porra, não cria uma máquina de venda de chegar pro cara, criar gatilho mental e falar... Ô, Cris, é o seguinte, cara, você tá disposto a quebrar a tua empresa daqui a 3 meses e ficar sem cliente? Cara, se não tá, você tem que comprar agora. Assim, cara, porque se a dor... de novo, a gente aplica o teste, a gente entende qual é a latência. Legal. E aí, cara, a gente cria... Às vezes o gatilho mental é na porrada mesmo. Não faz Cris, sentido. eu acho que você é um bom empreendedor, mas você não leva a sério a tua empresa. Você não falou que você tem necessidade de nota 10 de ter um plano de saúde aí, porque senão vai ficar doente? Cara, você não comprou o plano de saúde, você está comprometendo a sua saúde, a dos teus colaboradores. A tua empresa vai dar errado. Cara, se o cara já falou que é nota 10, eu não preciso começar lá... assim, sempre é importante ter todo funil, tá claro. mas pô... Tudo que tem por aí, ele tem um modal correto de ser aplicado. Sim, e cara, esse é um exemplo, né, pra galera, vocês não entenderam isso, assim, ó, só volta um pouquinho alto e escuta de novo. Porque vai muito por momento. O que tá no hype agora, pô, inbound, outbound, etc. Mas na prática a gente tem uma roda aqui, né? Isso. De desenvolvimento de negócio, de marketing, de canais, e modais, etc. E isso para mim é brilhante, cara. É exatamente o que você falou, assim. Você vê startup que tá ali, ó, o cliente... Tô pronto para contratar, já é conhecido. Pô, como que eu vou fazer? Vamos aplicar, vou fazer site, fazer blog, etc. E eu achei incrível esse exemplo, porque, empreendedores, nunca você olha para o jardim ali do vizinho e tenta aplicar exatamente, porque você pode... Por mais que você ache que as ICPs são semelhantes, se você não aplica método, às vezes você está fazendo algo que vai te levar mais tempo e você poderia estar tendo muito mais resultado. E isso justifica muito queima de caixa, né? Que é o que a gente sempre fala. Pô, eu vou injetar capital, e muito empreendedor não entende isso. Assim, eu não estou entregando capital para você testar, né? Vamos falar num... E aí fica como, não, eu sou uma startup. O que a gente está provocando aqui tem como você saber isso antes. Claro. E aí você vai injetar no crescimento. Tem um empreendedor, um investidor, não lembro quem, que ele falou exatamente isso. O empreendedor mostrou para ele, tracionou qual era o ICP, tudo certinho e etc. E ele falou, cara, eu só investi nesse cara porque eu indaguei para ele aonde ele ia colocar a grana, né? E ele foi assertivo, ele falou assim, cara, eu vou aplicar onde está funcionando. Claro. Aqui. Isso. E aí ele, como investidor, falou assim, tá, mas e outro canal? Ele falou assim, não, cara, não existe. Esse cara está crescendo. Se a gente chegar em momentos que ele não faz sentido, ok. Boa. Mas hoje eu preciso de grana para cá. Aí ele falou, eu não consegui nem falar não para esse cara. É isso aí. E no final ele estava aplicando um método, isso, né? Isso, exatamente. Cara, é isso que faz diferença do founder para o super founder. Legal. É isso, o super founder ele validou, ele sabe qual é a via de crescimento. E aqui, para quem, por exemplo, que ouve, que ainda não tem um negócio, funciona, né? A 49 também atende esse cara ou então, não? Ele aí o cara que não tem um negócio, que ele não startou, por ele não ser o nosso ICP, e o nosso ICP está bem claro, este cara sim a gente entrega conteúdos gratuitos
A gente entrega frames de validação, a gente entrega um programa bem legal que o Léo, meu sócio CTO lá, entrega, que o cara consegue criar um app, uma plataforma, em plataformas no-code. Ah, legal. Então, assim, e assim, cara, a gente tem cases de gente que entrou nessa pré-aceleração gratuita da 49, o cara só não tinha nem ideia. 2 meninos vieram lá da Amazônia, vieram de Belém do Pará, caíram em Florianópolis. Por que vocês vieram para Floripa? Porque é o Vale do Silício brasileiro. Legal. O que vocês vão fazer? Cara, nada. Os meninos estavam trabalhando de Uber, porque os caras foram lá porque gostavam de tecnologia, mas não tinham ideia, não geravam lead, não resolviam um problema. Sabia onde queria estar ou deveria estar, mas não tinha nada. Não tinha nada. Cara, aí foi muito engraçado nessa pré-aceleração. Cara, do que vocês têm saudade? Da cerveja Amazônia, da cachaça de umbu. Vamos criar o portal da Amazônia, um e-commerce de produtos que vem para lá, porque eles descobriram que tinha uma demanda de gente no sul do país que comprava esse tipo de produto. E aí foi muito legal, assim, porque todas as validações aconteceram na pré-aceleração. Legal. Eles usaram uma plataforma no-code, não teve código. Em 8 semanas de aceleração, que é quando eles foram qualificar, viraram o nosso ICP, e aí a nossa equipe comercial ligou para os caras, vendeu a nossa aceleração paga. Os caras tracionaram, eles fizeram mais de 180 vendas em 2 meses. Que legal. Eles terminaram, os meninos eram Uber, eles não sabiam o que iam fazer. Eles terminaram a aceleração da 49, aplicaram para a aceleração do Mercado Livre e entraram na aceleração do Mercado Livre. Que legal. Então isso é muito legal, cara. Isso paga a conta, assim, não é a grana. Mas veio, o cara tava na onda de empreender, de virar startup, coisa e tal, e tava parado, assim. E a gente conseguiu ajudar os caras. Que legal. E quando você fala, por exemplo, nesse caso ou de outros, assim, você falou um pouquinho sobre hard skills, soft skills, etc. Você consegue mapear, por exemplo, qual soft skill, por exemplo, é imprescindível para esse cara? Assim? Se ele não tiver, ele está... Provavelmente pode ser que não é o caminho dele empreender. Você tem algum direcionamento assim? Assim, Obviamente aqui, né, gente, não é escrito, né? Não experiência, né? Não é unanimidade Isso. com as pessoas que você sentar aqui. Eu vou falar uma coisa, talvez o Amor e outra, talvez tem gente que gosta mais de produto, tem gente que gosta... Então vou dar hard e soft skills que eu acredito, porque 1.300 empreendedores apareceram lá e a gente viu isso. Quando a gente tem, primeiro, cara, um cara com hard skills de venda. O cara tech... Às vezes ele não precisa ser o cara de produto, mas ele tem que ter uma visão de product manager. Okay. O cara tem... Então, assim, mais do que ter um cara que bota a mão no código, eu prefiro um cara que tenha visão de venda e visão de gestão de produto. Legal. Isso em hard skills. Em soft skills, cara, resiliência, cara. Aguentar o caldo. É muito difícil. Não, eu brinco. Não é igual no Instagram que o cara fala, arrasta para cima, vem fazer uma startup que você vai ficar milionário. Não é assim. Não é assim. Então, resiliência é a principal soft skills. E eu acho, cara, que recomendação, a coachability. O cara ouve o Cris, cara. Ouve o Amuri, ouve o Theo, ouve o Leandro, ouve um monte de gente fera que tem por aí que genuinamente está ali para te ajudar. E, cara, quantas startups você já falou na vida, Cris? Quantos empreendedores você já viu pitch? Cara, um monte. Gente, milhares, né, cara? Então, cara, assim, quando você dá uma opinião para um cara, é com um genuíno intuito de certa forma, você validou essa informação de tanta gente que você viu. É algo que você carrega de jornada, né? Isso. Por exemplo, às vezes o pessoal fala, a gente, pelo menos na Cirrus, né? Já passaram 8 unicórnios. Isso. A gente já teve mais de 3,5 bi de captação de cliente. É isso aí. Você já viu muita coisa acontecendo, né? É isso aí. E no final, às vezes, a pessoa te ignora. Não, ok. É aquela coisa de um pouco de ego ou de literalmente sentar e falar, cara, eu brinco que é a simplicidade e a humildade intelectual de sentar e falar, vambora, deixa eu ver se faz sentido. Vamos testar, vamos validar. É isso. Então, é isso. Orientação para produto e para venda e resiliência e essa humildade, assim, eu acho que faz muita diferença. Legal. Cara, muito bom. E até indo aqui, né, pro nosso finalmente, porque se largar os dois aqui, a gente vai embora, viu? Só pra... Vambora. Vamos investir. Manda pitch aí que nós vamos fazer check, vamos analisar. A gente adora, né, analisar aqui. 2 perguntinhas aqui. O que você vê, por exemplo, quando a gente fala de Stanford, né, a formação empreendedora num país assim desenvolvido, onde tipo,
o mercado, de certa forma, está mais aberto, né, em relação ao Brasil. O que você acha que diferencia tanto o ecossistema, a formação e essa visão? Assim? Porque no final você foi para fora, você olhou toda essa... Você percebeu essa oportunidade, você trouxe isso dentro de Frame, aplicou dentro de uma metodologia, testou, validou e por aí vai, né? O que você enxerga de grandes diferenciais assim de estar? Porque muitos empreendedores às vezes querem, né? Pelo menos eu vejo alguns amigos, etc., que estão no mercado, eles falam, cara, vou passar, quero me formar e etc. O que você dá de dica nesse sentido, sabe? O que você entende de variável aí? Você não precisa ir para Stanford ou para o Vale do Silício para ser um super founder. Não precisa. E não precisa ir para 49. Desejo que vá. Eu achei que era um gatilho, tá? Não, de vendas. Não, Mas vamos lá. Mas 3 coisas que eu percebi nos super founders lá. Um foco, um comprometimento absurdo, muito acima da média do Brasil. Um 24% real. É mesmo. E eu já vou falar disso. Growth rate, o cara ter essa... Assim, se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. E visão de fundraising, estratégia de fundraising. Quando que eu vou em bootstrap, com quem é o cara que eu pego o primeiro cheque, como que eu pego o segundo cheque, quanto que eu diluo. Então, essas 3 visões, assim, porque daí na visão de fundraising, na visão de fundraising, você já vê a via do exit, né? Você já entende como é que você vai consolidar aquela operação. Mas no sentido de construção de tese, a estratégia na captação, para onde direcionar. Isso. Você conduz isso, né? Isso, você conduzir. E aqui, normalmente, o cara quer o investidor, quer o cheque. Então, vamos lá. Super foco, growth rate e tese, assim, o cara saber a tese de captação. É isso que a gente faz na 49. E aí, assim, diferenças do Vale do Silício. Pô, eu era convidado para churrasco. Eu moro em Floripa, churrasco em Floripa é pagode. E é bom pra caramba. bom pra caramba. Ó, eu vou pra lá, hein? Bom pra caramba. Churrasco no Vale do Silício é pit barbecue. Legal. Tem um cara assando salsicha, os caras chamam os VCs, os investidores anjos, vem aqui que tem uma galera boa, vem comer um churrasco aqui no domingo, e os caras param o churrasco e dão pitch. Que doideira. Eu não morei... Doideira no sentido positivo. Eu não morei, mas eu conheci muitos brasileiros que moravam em hacker houses. O que é uma hacker house? Para morar na República, você tem que passar num score lá, você tem que aplicar e você tem que ter um projeto. Então, cara, tipo assim, teclado o dia inteiro, a galera não dorme 24/7. E, cara, eu tive uma ideia lá de fazer um pitch run, uma corrida de pitch. Cara, eu falei aqui... 2 horas depois, os caras da casa estavam tudo pronto. Site, logo, perfil, link de inscrição. Estava tudo pronto, cara. Então, o foco e a velocidade de execução que tem no Vale do Silício, cara, ele muda, brother. A energia empreendedora. E última coisa do Vale que é muito massa. Cara, todo mundo que sentar aqui, porque é a cultura de brasileiro e tudo certo, se eu for te entrevistar, eu vou perguntar, de onde você vem? Me conta o teu passado. Eu quero saber o que te referenciou a estar sentado na minha frente. De fato, o empreendedor, o startupeiro do Vale do Silício, cara, para onde você vai? Qual é a tua visão de futuro? O que você está construindo? Entendi. O cara muda a ótica, né? O cara não quer saber o que você fez, né? Quer saber para onde a gente vai. Isso. Legal. É sensacional. Muito bom. E, agora de última, né? A gente falou bastante sobre essa formação e fala o que você espera ali, o que você está olhando para a 49 de oportunidade, né? Porque Legal. hoje você falou, por exemplo, do programa, você tem entrada gratuita, você tem um programa que é pago, etc. Para onde você está olhando aí de oportunidade? Porque você já faz o trabalho, um dos trabalhos mais complexos, né? Que é fazer o desenvolvimento ali do founder, assim. O que você está olhando aí para a 49? Então vamos lá, né? A gente faz educação, mas a gente está a serviço da indústria de Venture Capital, entregando super founders que vão ser bons ativos para os investidores. Legal. E aí o que a gente entende? Quando eu olho para trás, em quase 3 anos, já foram mais de 1.300 startups aceleradas, várias investidas, e teve gente que saiu da 49, cheque de 4 milhões com a Invistos, 7 milhões e meio com a Domo. Tem super founders de verdade que a gente criou lá. O portfólio investido não é precificado por mim, é precificado por investidores. Ele está em mais de 250 milhões de reais. Legal. O que a gente especializou? Cedi o flow para esses caras. Eu entrego esses caras, eu sou pró-empreendedor e eu vim validando a performance do portfólio. Então, de fato, o que eu acho que acontece no futuro da 49 é ir para uma captação, mas uma captação não necessariamente para a máquina de crescimento do nosso business de educação, mas para a gente ter a 49 participações, para a gente começar a injetar esse primeiro dinheiro, profissionalizar o FFF no Brasil. Legal. Aquele dinheiro que o cara tem que pedir para o tio, para a mãe, pegar o FGTS,
cara, a gente buildar esse cara com esse dinheiro no início, e aí sim a gente sediou o Flow, mas tendo botado grana e tendo uma participação das startups. No final do dia, a gente gerou 250 milhões de valuation novo aí para o mercado, e por uma validação, sem se afobar, seguindo o nosso framework de crescimento, a gente escolheu não participar desses caras porque a gente estava validando. Agora que eu entendo que está validado, o próximo passo é começar a participar nessas startups aí que são muito feras, e o mérito é todo do empreendedor que passa pela gente. Legal. Cara, que maturidade, né? De entender o momento, você tá nos números e fala assim, pô, agora faz sentido. Né? É isso aí, é isso aí. Tô com a base. Lê, cara, muito bom. Show. Sim, o papo show de bola, galera. Tipo, eu brinco que eu mais aprendo, né? Do que mas tem um cara que eu quero que coinvista comigo aí nesse meu plano aí. Depois eu conto quem é. Novidades aí, vamos ver. Boa. Mas obrigado pela conversa, assim, porra, é sempre bom falar. Aprender e aqui, assim, você, founder, que está ouvindo isso e deixou aquela pulga atrás da orelha, né? Eu acho que esse é o nosso papel, assim, né? Boa. É trazer para provocar, para que você evolua, para que você valida, que para você cresça. E essas provocações, né? O pessoal usa muito o termo de startup. Eu montei uma startup. Eu falei, tá bom, mas você tem a métrica de uma startup? É isso aí. Pô, não tem. Então tá tudo bem, né? Pode ser que negócio que não tenha, mas que de fato você tenha clareza. Deixa aí recados finais, redes sociais. É aquele tradicional, né? @49educação. Sou lá de Floripa, então assim, lá a gente diz o seguinte, pô, empreendedor bom pede. Então eu tô pedindo aí, segue @49educação, segue @professor Leandro Piazza. E o que a gente puder ajudar aí, de verdade, o nosso compromisso são em tornar founders em super founders. É isso. Parabéns pelo trabalho, Lê. Show, obrigado amigo. pelo papo. Irado. Gente, espero que vocês tenham curtido. Se fez sentido para você, se tem algum amigo, algum empreendedor, alguém, aproveita agora, compartilha, manda aqui. Se você se viu em algum dos casos, né, hipoteticamente, cara, já aproveita, vai lá para 49. Tenho certeza que vocês vão estar bem assistidos. E para Cirrus, @Cirrus Contabilidade, em qualquer rede social, do Instagram, YouTube, por aí vai. Então, curta, não se esqueça de avaliar, porque a gente precisa disso. E se tiver dúvida, deixa aqui que depois eu mando para esse cara responder. Show. Fechou? Valeu.